Olá, eu sou Ednei Quaresma e empreendo há mais de 20 anos, sempre no setor educacional, buscando transformar a vida das pessoas por meio da educação. Hoje, eu também sou sócio conselheiro do Instituto Êxito e estou aqui para te fazer esse convite, para que você possa embarcar nesse grande propósito de transformar a vida de milhões de jovens por meio da educação. Não interessa que segmento você atua empreendendo, o que importa é a sua vontade de transformar conosco a vida de milhões de jovens. E você pode contribuir com a gente gravando cursos, fazendo palestras, mentorias. Se interessou? Então vem ser nosso sócio aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code. Estamos te esperando. Disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto. Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito.
Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Muito bem, boa noite. Quero dar as boas-vindas aos nossos sócios fundadores e conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo, ao professor Edgar Ueda, grande empreendedor, palestrante, publicitário, empresário no segmento imobiliário, com conhecimento adquirido em grandes institutos de renome nacional e internacional, né? Quero cumprimentar também o sócio fundador Vasco Patu, que é terapeuta PhD, neurobiologista, eita nome, neurobiologista. Não bonito, não bonito. Você é PhD em quê? Biomoléculas e biotecnologia. Ave Maria. Eu sou de direito, né? Deve ser difícil. Pesquisador da ansiedade. Isso é que todo mundo está precisando agora, né? Pesquisar sobre ansiedade e controlar a ansiedade. Mentor de Mindfulness, CEO da startup AbiHab, que eu tenho honra de fazer parte da AbiHab. E a nossa querida amiga, professora Heloísa Capella, que é especialista em autoconhecimento. E olha que eu já aprendi muito aí com seus cursos, especialmente o curso Processo Hoffman da Quadrinidade, né, professora? Sim. Especialista em autoconhecimento e autoliderança, treinamento com a metodologia, treinamentos, milhares. Quantos já, Heloísa? Muitos, né? Eu estou há 30 anos com isso. 30 anos. Fazendo o processo Hoffman da quadrinidade, né? Metodologia Hoffman, para mais de 10 mil alunos, ou seja, experiência aí. E eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo agora, vão nos assistir no futuro, né? Está sendo transmitido pelo YouTube, vai ficar gravado, as palestras dos professores vão ser levadas para a plataforma do Instituto Êxito, vai ficar no YouTube também. Então, aqueles que vão nos assistir no futuro, quero já saudar de antemão, né? E o nosso seminário Facing the Giant é um seminário que a gente faz todos os meses no Instituto Êxito de Empreendedorismo. Para aqueles que não conhecem, o Instituto Êxito de Empreendedorismo é um instituto criado por mim e mais dezenas de outros empreendedores com o objetivo de ajudar milhares de jovens a empreender, inicialmente na vida, depois nos negócios, especialmente aqueles jovens mais carentes, aqueles de escolas públicas, aqueles que não tiveram oportunidade de empreender. E a gente está fazendo isso através de uma grande plataforma de cursos online, através de mentorias, através de palestras como essas, palestras que são ministradas no seminário Facing the Giants, uma vez por mês, lá no auditório do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
através dos summits, que são os congressos de empreendedorismo nacional e os summits regionais. E esse, excepcionalmente, está sendo feito online, e daqui para frente vamos fazer muito, né? Muitos seminários online também, porque agora, por conta da pandemia, por conta do isolamento, e a gente está vendo que é muito bom, muito interessante. Então, eu quero saudar todos os palestrantes, todos os sócios do Instituto Êxito e todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e vão nos assistir futuramente. E já passar a palavra ao primeiro palestrante, que é o professor Edgar Ueda, que vai falar sobre o tema Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Ele fala muito como chegar ao sucesso, porque, assim como ele, foi uma pessoa que passou por muitas adversidades, mas que, graças a muita luta, muita determinação, muita disciplina, muita perseverança, chegou ao sucesso e permaneceu nele. Ele tem 30 minutos, depois mais 10 minutos para perguntas. Então, com a palavra, amigo Edgar Ueda. Show de bola, querido amigo, irmão, parceiro Janguier, e aqui os meus parceiros, a Elô, também tive a oportunidade de fazer um curso com ela, o Processo Hoffman, adotei ela como minha mentora. E quem é que indicou para você? Foi você, né? Você não indicou, você deu aquela imposição, vai lá e faça. Né? Eu impus. É mais ou menos assim. Eu vou compartilhar até o Vasco aqui também, a gente não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas em breve, se Deus quiser, vamos aqui tocar aqui 30 minutos para quem gosta de falar, né? É um sacrifício. Vamos aqui tentar... Deixa eu só baixar a tela aqui. Eu estou com dificuldade aqui de mexer no Zoom. Bom, vamos lá. Tá compartilhando aí, pessoal? Tá aqui na tela. Tá, então vamos lá. Deixa eu só deixar aqui. Vamos lá. Bom, o que eu gosto de falar sobre o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que é um projeto que eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupa, foi considerado por décadas um dos maiores players em vendas do país. Ele lançou aquele best-seller que chama O Vendedor Pitbull, que vendeu mais de 1.200.000 cópias em mais de 20 países. É um amigo de mais de 12 anos e a gente entendeu que a gente tinha algo em comum para compartilhar o outro lado do sucesso, né? O lado que algumas pessoas mostram, mas nós queríamos dar mais intensidade. Qual que é esse outro lado, né? Então, eu gosto aqui primeiro de dar o início desse tema falando que quando a gente muda o nosso pensamento, a gente já começa a mudar o nosso mundo. Mas quando a gente muda as nossas ações, de fato, nós mudamos o nosso destino. Foi assim que aconteceu comigo, vim de uma família muito pobre, né? E aí construí o que construí com muita ação, com muita mão na braça, enfim, metendo a mão na massa e apanhando e errando o tempo todo até construir aí a minha filosofia de sucesso. E eu falo que não sou dono da verdade, cada um criou a sua filosofia, cada um criou a sua receita, e eu quero aqui compartilhar o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. O Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, ele tem uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da caixa preta do avião, né? Se a gente entender que a caixa preta é o item mais valioso, mais procurado quando acontece um acidente, e a procura é para identificar o erro, não para identificar o culpado. Então, qual que é o erro? O que gerou aquela causa? O que gerou aquele problema? Justamente para corrigir nos voos seguintes, para que não aconteça novamente o mesmo erro no próximo voo e por aí vai. E aí a gente entende que é a teoria do feedback, a teoria da devolutiva, né? Se a gente não percebe onde nós erramos e qual o item que eu tenho que melhorar para não continuar errando e não continuar persistindo no mesmo erro, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu quebrei 6 vezes, eu entendi que, na época, eu estava incompetente em alguma área. Né? E quando você fala incompetente, é uma palavra muito forte, né? Então, vamos falar falta de competência, né? Eu não tinha o comportamento adequado e eu não tinha aquele atributos de características que, naquele momento, me fazia necessário para poder, se fazia necessário para poder empreender com sucesso. Baseado nisso, eu entendi que eu poderia, em cada erro,
em cada tombo, aprender e levar isso para o empreendimento futuro. E, graças a Deus, foi minha última quebra. De lá para cá já se passaram anos e anos, e aí só acumulando aí, graças a Deus, é o sucesso. Né? Então, a gente já falou. Eu gosto muito de mostrar aqui que nós temos duas notícias, né? E, normalmente, as pessoas só querem ouvir a parte boa, né? Aquela teoria do beleza. Então, qual que é a parte positiva da história? Mas eu gosto de mostrar a parte ruim também, mas no aspecto de como que podemos nos preparar, como que podemos criar uma mentalidade para superar dores, para superar tempestades, para superar crises, né? Eu falo que nós temos, eu só passei por 2 crises externas, que foi a de 2008 e agora essa do corona, mas eu passei por mais mais de 10 crises internas, né? É a crise emocional, por isso que eu também fiz o processo Hoffman, é a crise de conflitos internos que a gente passa o tempo todo, né? Sempre com novas aspirações, e isso faz com que a gente mude o tempo todo de comportamento. E falando dessas 2 notícias, eu gosto de falar primeiro a notícia ruim, né? Que não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, e quem busca aquele bilhete premiado, né? Pegar fila numa lotérica e jogar, tem gente que joga, né? Inclusive dentro da minha família, eu tenho gente que joga há 30 anos, né? E ainda fica procurando aquele bilhete premiado. Eu entendi que eu poderia conseguir esse bilhete premiado, mas fazendo o que precisava ser feito, trabalhando, sendo persistente, sendo resiliente, superando esses obstáculos. Então, esse foi a minha busca por encontrar um bilhete premiado, né? E aí, todo mundo quer ter sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, que é pagar o preço do sacrifício, da renúncia. Eu lembro que, com 19 anos de idade, quando eu fui para o Japão, eu chorava quase todos os dias, né? Minha mãe era minha mãe e meu pai, porque eu fui conhecer meu pai com 18 anos. Eu tinha um filho que acabara de completar 1 ano, e para mim foi muito doloroso aquele processo. Mas a gente vivia numa pobreza muito grande, que para mim foi a única alternativa, talvez a única daquela época, né? Pela minha maturidade da época, que me deu uma luz e falar, olha, eu posso construir um futuro melhor. Então, naquele momento, eu já, aliás, até muito pouco antes, mas é uma história longa e vou pular, eu já entendia que eu tinha que pagar um preço, mas eu entendia que aquilo era consciente. Então, eu superava com muito mais facilidade. Eu sempre falo que dor e sofrimento são coisas diferentes, né? Por exemplo, se a pessoa chega no domingo à noite e fala, puta que pariu, amanhã eu vou ter que trabalhar, ela está sofrendo com aquele trabalho, né? Eu vejo um monte de gente postando sextou, mas eu não vejo ninguém postando segundou, terçou, quartou. As pessoas comemoram o final de semana acreditando que a segunda, terça, quarta, quinta é uma merda para elas, né? Infelizmente, né? Não estou generalizando, mas algumas pessoas compactuam desse princípio de não estar curtindo a jornada e logo, eu acredito, que não consiga resultados extraordinários, né? E a segunda parte, que é a parte positiva, que é possível se enxergar vitorioso ao destino. Veja bem, uma pessoa que tinha todos os indicadores para não vencer na vida, nasceu numa cidade de 13 mil habitantes, não teve uma faculdade, começou a trabalhar com 9 anos de idade com falta de recurso, enfim, foi criado só com a mãe também ficava ausente porque trabalhava na roça, saía de manhã e voltava à noite. Então, eu tinha alguns indicadores que não era favorável, né, a minha jornada de querer criar, de ser uma pessoa bem-sucedida. Mas eu cresci ouvindo até algumas besteiras dentro de casa, que, olha, aceita, você, enfim, nós já somos desse jeito, então vamos ficar assim. E eu fui uma criança até que um pouco rebelde, né? Eu falei, não, né? As histórias não precisam se repetir, né? E aí eu entendi, comecei a trabalhar com 9 anos de idade como entregador de leite, aos 12 anos virei vendedor de coxinha,
Depois eu abri meu primeiro negócio aos 17 anos e não parei mais de empreender. E quando eu falo estar disposto a pagar o preço, eu sempre entendo que são eventos, né? Esse estar disposto a pagar o preço. Muitas pessoas questionam, pô, Edgar, você trabalha 12 horas por dia. E aí, se a gente entender na linha do tempo, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, mas estão trabalhando até os 70 anos, não por paixão e por necessidade. Inclusive, foi levantada uma pesquisa que mais de 60% da população precisaria continuar trabalhando após os 60 anos para complemento de renda ou para uma renda principal. Então, trabalhar pouco ou trabalhar muito não está associado ao resultado. O que está associado ao resultado é um conjunto de fatores. Como não está associado, trabalhar muito à infelicidade. Parece que existe alguns jargões aí, né, no mundo, que quem ganha muito dinheiro não é feliz, ou que o dinheiro é sujo, ou que trabalha ganha pão. Então, são crenças e alguns paradigmas que eu fui eliminando, né? Eu fui ressignificando ao longo da minha vida. E olha que eu nem sabia o que era ressignificação. Fazia inconscientemente, depois que eu fui estudar PNL, eu fui estudar coach, fui estudar neurociência, fui estudar outras ferramentas, que eu fui entendendo o significado dessas palavras, né? E o caminho é cheio de obstáculos, que está tudo bem, é cheio de desafios, cheio de pedras. O que é importante entender é justamente essa fase, que nem sempre vai ser um dia feliz, nem sempre nós vamos ganhar o tempo todo, nem sempre vai ser um mar de rosas. Vai ter dias felizes e dias tristes, prazerosos e dolorosos, né? Dias de muitos resultados e outros não. E que está tudo bem quando a gente entende que a vida ela não é aquela linha reta, nem uma linha crescente, nem uma linha decrescente. Então, ou seja, é que nem um gráfico de um batimento de um coração. Está batendo baixo, está batendo alto, e na nossa vida é cheio de altos e baixos, né? E aí, o que mudou a minha vida foi decisões. E eu gosto muito dessa frase, que inclusive está no meu livro, que decisões têm consequências, indecisões também, né? Então, ficar em cima do muro, ficar na zona de conforto, pode ser tão ruim como decidir, ou não. Eu sempre gostei de uma teoria que era melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E é melhor tentar, errar e ganhar uma experiência do que não tentar e não descobrir o que poderia ter acontecido, né? Então, o fato de não realizar, e tem uma máxima no empreendedorismo que já é muito batida, mas é uma verdade máxima, que fala que feito é melhor do que perfeito, mas eu falo que feito é melhor do que não feito. E o procrastinador não é só aquele que não começa. O procrastinador é aquele que começa e não termina. Porque tem muita gente que não começa, é um procrastinador, e tem gente que começa e não termina, né? É cheio de começativa e pouco acabativa. Então, eu aprendi a começar e ir até o final, mesmo enfrentando as dores, sacrifícios, mesmo errando, né? Eu sempre falo que os grandes resultados acontecem fora da zona de conforto, né? Principalmente aqueles resultados extraordinários. E aí sempre é tempo de recomeçar. Eu recomecei várias vezes. Eu quebrei 6 vezes a minha última quebra, fiquei com uma dívida de 4 milhões. Naquela época, eu achava que o mundo tinha acabado para mim, porque nunca tinha entrado num buraco tão profundo. Mas eu aprendi que se eu estou no buraco, fui eu mesmo que cavei, né? E o primeiro ponto é parar de cavar, é parar de ficar insistindo no erro. Persistência e insistência são coisas diferentes, né? E aprendi que quando cair, vamos levantar rápido, né? Quando precisar recomeçar, vamos recomeçar rápido, né? Essa atitude faz toda a diferença na nossa vida. Tem gente que empreende, quebra, fracassa, e fica aí alguns anos aí sem empreender e achando que o empreendedorismo não é mais a solução. Ou tem gente que faz uma sociedade, não dá certo e acha que a nova sociedade não é mais a solução, né? A gente não pode levar tudo a ferro e fogo e nem sempre. Talvez aquela sociedade não foi assertiva, aquele negócio não foi assertivo, aquele momento que eu estava não era o momento, eu não estava com a maturidade, o conhecimento, o comportamento,
e as competências adequadas naquele momento. Então, está tudo bem, sempre é tempo de recomeçar. Eu gosto de uma música que eu cresci ouvindo meu irmão mais velho cantar, que falava o seguinte, era uma música do Raul Seixas, que falava: tente e não diga que a vitória está perdida, que é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez, e mais outra, e quantas vezes for necessário, né? Existe um estudo, até uma pesquisa aí do Sebrae, que fala que o empreendedor de sucesso quebra em média 3,5 vezes. Eu quebrei 6 para dobrar a minha chance de ser bem-sucedido lá na frente, né? Então, faz parte. Claro que é doloroso, é ruim, ninguém tá entrando no negócio para quebrar ou para falhar, mas aconteceu. Não vamos chorar o leite derramado, que passado é passado. E eu sempre fui uma pessoa que sempre conseguiu imprimir a minha melhor versão, a minha, não é a melhor versão do universo, do mundo, das outras pessoas, mas a minha melhor versão sempre no pior momento. Todas as vezes que eu quebrava, eu voltava muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais preparado. Eu fiz uma entrevista com o Mário Yamazaki, árbitro do UFC, um grande amigo, e ele falava: nada supera um soco bem dado no queixo. É uma metáfora. Mas quando o lutador ele apanha e perde a luta, quando ele volta para a luta, ele volta muito mais preparado, porque ele entende que algo deu errado, que ele precisa treinar mais, ele precisa fazer alguma coisa diferente do que ele não fez, né? Então, uma pessoa de sucesso é aquela que consegue avançar mesmo em tempos de crise, em tempos de guerras que nascem os heróis, né? E eu lembro que eu fiz um curso de coach com o Brian Tracy. O Brian Tracy é considerado um dos maiores coaches do planeta, é o coach canadense, e ele treinava atletas de alta performance. E ele treinou um cara lá que ganhou 3 vezes no Ironman, que era aquela competição que acontece no Havaí. E ele perguntou, ele falou: mas o que você faz para vencer tantas vezes, né? Ele falou: muito simples, no meio do caminho as pessoas começam a sentir dores, né? E elas não conseguem trabalhar a sua mente. Então, ela se entrega pela a dor física. E eu aprendi a administrar minha mente, porque chega um determinado momento da nossa vida que a luta já não é mais com o corpo, a luta é com a mente, né? Então, nós vamos sentir cansaços físicos, mas talvez o cansaço seja mais mental, viver aquele caos, viver aquele inferno, aquela vida de escassez, né? Aquela vida de falta de recursos. E é nesse momento que a gente tem que começar a imprimir a nossa melhor versão. Como que eu saio dessa situação? Quando eu entrei no mercado imobiliário, quando eu entrei na área de lançamentos, que foi no final de 2013, eu lembro que ninguém queria pegar aqueles produtos que eram estoque, os produtos chamados de remanescente. Todo mundo enxergava osso. Eu comecei a enxergar filé mignon. Ou seja, porque numa onda, que é uma onda perigosa e ruim, poucos surfistas querem surfar nessa onda. E outra visão que eu tive, que todo mundo estava empreendendo no estado de São Paulo. Eu fui para Tocantins, eu fui para Roraima, eu fui para Sergipe, eu fui para outros estados, né? Então, mais uma vez, isso é a estratégia do Oceano Azul. Vamos tentar enxergar outros oceanos, vamos tentar enxergar outras oportunidades, vamos sair do nosso quadrado, vamos parar porque a gente fica muito viciado, né? Por isso que as grandes empresas têm conselheiros, têm consultores, têm mentores externos, porque a gente acaba se viciando, né? A gente entra, vê as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos, os mesmos objetos, e aquilo se cria um vício, né? Profissional, corporativo, que é ruim. A gente precisa ter uma visão externa e começar a olhar um pouco mais de cima, um pouco mais de longe, uma visão 360. Comece pelo micro. Eu sempre aprendi que eu escalei, eu morei 9 anos e meio no Japão e eu subi o Monte Fuji, tem 3.770 mil metros, íngreme, tem gente que morre lá, é muito frio, e eu não pensava chegar ao topo, eu pensava em chegar ao próximo nível. Eu sempre pensei no micro, né? Eu quero fazer 1 milhão, beleza, eu ganho 10 mil reais, como que eu faço para ganhar 20? Como que eu faço para ganhar 50? E hoje tem a metodologia Scrum, que dentro do Scrum tem o Sprint, que a gente faz avaliação mais curta, né? Então, eu avalio, planejo a minha semana,
né? Você tem um planejamento anual, ok. Qual que é seu planejamento do semestre? Qual que é seu planejamento do trimestre? Qual que é seu planejamento mensal? Qual que é seu planejamento semanal? E aí começa a olhar para a semana. Você consegue realizar muito mais coisas. Além disso, você consegue ter um monitoramento mais a curto prazo, né? Eu uso uma ferramenta que aprendi no Japão, que está dentro do Lean Factor da Toyota, que é o PDCA. Vamos planejar, vamos executar, vamos controlar e vamos corrigir. Se eu faço isso semanalmente, e se eu crescer pelo menos 5% a semana, ou 1% que seja a semana, eu cresci 52% ao ano, né? Então, se a gente entender, e se eu for usar ainda o crescimento sobre o crescimento, os juros compostos, eu vou crescer muito mais, né? Então, a gente tem que começar a ter microcomportamentos, microações, micrometas, e existe um fator psicológico, e quando a gente realiza algo, tanto é que um americano lançou um livro que parece besta no primeiro momento, mas foi best-seller mundial. Olha, comece arrumando a sua cama. Qual que é a proposta disso? Quando você arruma a sua cama, você já começa com microtarefas, e você já consegue se sentir realizado. Pô, eu já realizei a primeira tarefa do dia. Então, a gente precisa entender que o macro, sim, eu tenho que pensar grande, eu tenho que sonhar grande, mas eu também tenho que ter um planejamento a curto prazo, planejamento menor e começar a fatiar. Não se come um bolo inteiro colocando todo o bolo na boca. Corta a fatia. E mesmo a fatia do bolo, você não coloca a fatia inteira na boca. Você corta, você coloca uma colher e arranca mais um pedacinho. E é desse jeito que você consegue comer o bolo inteiro. Então, pequenos esforços diários, microações e microhábitos geram resultados extraordinários. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fará com isso. Apanhar, errar, fracassar. Nós estamos vivendo um momento talvez nunca visto na história, né? Alguns chamam isso de terceira guerra, não a guerra, né? As guerras tradicionais, mas pô, é uma guerra diferenciada. Nós estamos falando de uma crise da saúde e uma crise econômica, e que ninguém ainda consegue prever o que vai acontecer daqui 30 dias e daqui 12 meses. Então, tem muita coisa incerta, né? O que importa é o seguinte, o que nós vamos fazer com isso? Agora é o momento do né? É reavaliar, replanejar, reagir, reconectar com pessoas que nós deixamos essas conexões perdidas, até pelo dia a dia da vida, repensar em tudo, né? Como que vai ser daqui para frente? Eu nunca trabalhei tanto, Janguê, como eu estou trabalhando agora na crise. Eu até vinha num ritmo um pouco menos acelerado. Agora mudou tudo. O planejamento que eu tinha feito para 2020 já não vai ser mais útil, talvez, né? Então, eu tive que remodelar, replanejar, reestruturar tudo, que está tudo bem. O que eu não posso é aceitar aquele destino e ficar também na zona de conforto ou ficar estagnado na inércia, ou travado, ou parado, sem ter reações, né? Um ponto que eu coloco no meu livro de maneira muito bem reforçada é qual é o seu ativador. Porque as pessoas falam, pô, Edgar, mas como que você se motiva novamente? Como que você consegue vencer uma crise, né? O mercado imobiliário vem numa crise muito grande. Detalhe, eu entrei no final de 2013. Eu não sei o que é surfar na onda boa ainda. Eu já entrei no auge da crise e ainda não entrei naquela onda boa no mercado que vende por osmose, que tira pedido. Então, eu tenho um ativador. Qual que é esse ativador? Aliás, eu tive vários ativadores ao longo da minha vida. Aos 9 anos de idade, eu não queria que minha mãe chorasse mais, porque só tinha feijão para colocar na mesa. Aos 12 anos de idade, olha que ativador interessante. Eu queria pertencer a uma tribo de amigos que andava com umas roupinhas de marca, minha mãe não tinha condição para me dar, e eu virei vendedor de coxinha, virei vendedor de porta em porta. Então, aos 12 anos, esse foi o meu ativador. Aos 17 anos, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu queria empreender, eu queria trabalhar para mim. Eu queria ser dono do meu nariz, do meu destino. Então, fui empreender aos 17 anos de idade. Aos 19 anos de idade, eu queria ter uma vida diferente, morar num país diferente, fui para um país de primeiro mundo. E, ao longo de toda a minha vida, eu estou com 41 anos de idade, tenho 24 anos de empreendedorismo, tenho 10 anos de experiência internacional morando fora e tenho 32 anos de trabalho. Eu tive ativadores diferentes na vida.
né? Objetivo e propósito, eu gosto de diferenciar o que é objetivo, o que é propósito. E um determinado momento da minha vida foi ganhar dinheiro, né? E que estava tudo bem, nós queremos ganhar dinheiro também, mesmo porque o dinheiro é meio. Teve um momento que era liberdade, teve um momento que era realização, teve um momento hoje que é propósito, é poder contribuir, é fazer parte de uma mudança de alguém, né? Estou, inclusive, com um grande projeto agora que eu entrei com o Carlos Wizard. Nós estamos com um projeto também social muito forte que vai ser lançado semana que vem. Então, são fases diferentes que nós vamos vivendo. E aí eu pergunto no livro, e agora, né? Qual que é o seu ativador? O que faz você ativar um botão e deixar você motivado naquele momento que você está desmotivado? Que naquele momento que você está triste, que você está, sei lá, com alguma emoção negativa, como que faz você voltar a ter entusiasmo, voltar a ter energia, voltar a agir? Né? Cada um vai ter que descobrir qual é o seu ativador. Né? E sem aquela ansiedade de querer mudar o mundo, sem aquela ansiedade de querer dominar tudo. Então, uma etapa por vez, mais uma vez, pedaço por pedaço, degrau por degrau. A gente não consegue escalar o Monte Fuji ou chegar ao topo de nenhuma montanha se não subir as fases e administrar essa subida de maneira muito bem planejada e estratégica, ok? E aí eu sempre falo aqui, acabei esquecendo, afinal, se não for por você, vai ser por quem? Porque tem gente que talvez tem, né, o altruísta, o cara que, de repente, ele prefere fazer mais pelos outros do que para ele, aí tem alguns outros que são mais egoístas. Então, está tudo bem também, né? Mas se não for por você, vai ser por quem? E se não for agora, vai ser quando? Porque o procrastinador também sempre tem o 8º dia na sua agenda, né? O que é o 8º dia? Amanhã eu faço, amanhã eu termino, amanhã eu começo, sempre tem o amanhã, e aí não consegue realizar. E eu sempre falo que a gente tem algumas situações que nós podemos escolher em qual situação eu vou estar, em qual estado eu vou estar. Eu vou ser um cara, vou estar medroso, fracassado ou vencedor. O medroso é aquele que nunca tenta, né? O fracassado é aquele que nunca termina. Mas o vencedor é aquele cara que nunca desiste. É tentar mais uma vez. Tem um filme que eu gosto muito, que chama O Vendedor de Porta em Porta. Ele, inclusive, é uma história real. Ele entrou no Guinness Book, o Bill Porter era deficiente físico, e a história dele é incrível, porque ele batia numa porta, falava não, nem abria na segunda, na terceira, na quarta, na semana seguinte ele voltava, na outra semana também ele voltava, e ele fez isso a vida toda até que alguém abriu a porta. E eu coloquei no meu livro que não basta bater na porta, mas você tem que bater até abrir. Quantos nãos cabe no sim? Quantos nãos cabe no seu sim? Existe também um estudo feito na área de vendas. A minha empresa, o DNA dela é vendas, marketing, estratégia. Então, eu gosto muito desses 3 temas, que as vendas, mais de 60% das vendas acontece após a 6ª objeção. Está caro, não sei o que decido, deixa eu pensar, deixa eu conversar com a minha esposa, o concorrente é melhor. E tem muitos vendedores que, na primeira objeção, ele já desiste. Então, quando o cliente fala, está caro, ele fala, ok, ele vira as costas e vai embora. Ele não argumenta, ele não persiste, ele não tenta outra vez. Então, e o sucesso não é diferente. Ele empreende a primeira vez, recebe o primeiro não do mercado, do universo, não importa de quem, e ele desiste. Ele não continua, né? Então, o sucesso é muito mais simples do que imagina, mas ele aquela que está até na capa do meu livro, né, na frase inicial, precisa estar disposto a pagar o preço. Né? O que é pagar o preço? De repente, é superar obstáculos, é ser mais persistente, é ser constante também. Né? Quanto tempo eu tenho aqui, galera? Já 30 minutos, 5 minutos para concluir. 5 minutos, estou ferrado, hein? 10 minutos, sem pergunta. Seja eternamente questionador. Eu uso uma ferramenta nos meus negócios, nas minhas estratégias, que eu aprendi na Toyota, que é a ferramenta FEMEA, que você analisa causa e efeito e para minimizar falhas, que eu faço a seguinte pergunta: e se não vender?
E se o cliente não aparecer? E se o mercado entrar em crise novamente? E se o meu marketing não funcionar? E se os meus colaboradores não aparecer? E se eu não conseguir contratar bons colaboradores? Quando você começa a colocar o e se, você se torna um plano, você trabalha de maneira muito mais estratégica, você vai pensar numa segunda possibilidade, você vai ter um plano B, um plano C, um plano D, né? E as pessoas empreendem, ou as pessoas acabam entrando no negócio sempre pelo viés otimista. Ah, vai dar certo, ele faz aquela matemática de padeiro, né? Se eu vender R$1.000 para 1.000 pessoas, eu vou fazer 1 milhão. Ah, se eu atender 10 mil pessoas aqui, eu fico multimilionário. E não é por aí. Não é essa conta. A gente sabe que não é essa conta, né? Na Disney tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do sonhador, do realista e do crítico. Então, toda empresa precisa ter um sonhador, show, mas toda empresa precisa ter um realista e toda empresa precisa ter um crítico. E aí, lá, esse processo ele é cíclico, ele é uma espécie de um PDCA também, e aí, depois que passou por várias vezes por todas essas etapas, aí sim, esse projeto está consolidado e aí ele vai para o mercado. Ok? Bom, eu acho que eu não vou conseguir aqui falar tudo, eu vou abrir aqui para perguntas, mas eu vou deixar no site aqui que nós temos um e-book, o Janguier, que ele tem 165 páginas do meu livro. Aí eu vou entregar para a galera, é só entrar lá, acaixapretadosucesso.com.br, é só entrar lá e fazer o download, ok? Muito bem, quero agradecer imensamente a sua palestra, infelizmente o tempo curto, né? Quero indicar o livro, né? Desvendando a Caixa Preta do Inclusive, você que escreveu o prefácio, você e o Carlos. Tive a honra de fazer o prefácio, é um livro extraordinário, e que participei, inclusive, do programa, né? Para debate lá, para poder... A entrevista para fazer o lançamento, e que é um grande sucesso esse livro e pode ajudar muita gente. Então, eu vou aproveitar já a oportunidade para passar a palavra para a professora Heloísa Capelas, que é especialista em autoconhecimento, né? Ministrou treinamentos, milhares de treinamentos com metodologia, processo Hoffman da quadrinidade. Vai falar sobre educação para líderes. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, boa noite, obrigado você, é sempre bom te ouvir, Edgar, você tem um jeito muito gostoso de falar, então fui me empolgando, pena que acabou o tempo, né? Mas é um prazer estar aqui e eu queria falar sobre educação para líderes, porque nós estamos num instituto de empreendedorismo. E eu gosto muito de dividir o que é um empreendedor e o que é um líder, embora às vezes eles se misturem nas competências, mas eu gosto sempre de dizer que o empreendedor, ele basicamente é um rebelde. O empreendedor se rebelou com a infância dele. E vocês estão contando as histórias, né? E todas as histórias que a gente ouve de empreendedorismo, então eu vim de uma situação e aí ou porque eu queria ajudar, ou porque eu me revoltei, ou porque eu prometi que eu não viveria mais aquela situação e sai para empreender. Existe já desenhado, né, já estudado, de 3 a 5% da população mundial é empreendedor franco, isso é, ele nasce assim, ele é desse jeito, com 6 anos de idade ele está vendendo tampinha de garrafa, ele está vendendo coxinha, como contou o Edgar, ele já nasce empreendedor, então são aqueles que são estudados, ele não se formou, ele não tem escola, não tem algo que a gente possa dizer, então, a partir daí ele virou isso, e por conta disso ele virou aquilo. Ele nasce assim, isso já é um estudo importante e já sedimentado. São os empreendedores francos, eles são aqueles que quebram muitas vezes e o sonho dele é sempre construir, então ele não para de construir. Essas são as pessoas que merecem os nossos estudos para entender como funcionam e, a partir desse funcionamento, nós aprendermos.
todo mundo é capaz de empreender, se puder aprender como. Diferente daqueles que empreendem e não sabem nem como fazem isso, mas fizeram. E a diferença do líder, porque o líder não necessariamente é um empreendedor de fazer, de conquistar milhões, de abrir uma startup, de construir um empreendimento. Ele pode ser um líder social, ele pode ser um líder dentro da sua comunidade e ele pode ser um líder na sua família. E é disso que eu gosto de falar do autoconhecimento. O autoconhecimento ele vai ajudar as pessoas a aprender sobre elas mesmas. E quando elas aprendem sobre elas mesmas, elas descobrem quais são os seus talentos. E existem talentos de executores, e existem talentos de empreendedores, de criadores, de construtores. É aquilo que o Edgar estava dizendo. Nós precisamos na equipe sonhadores, mas precisamos de quem realiza. E tudo isso nós podemos descobrir com o autoconhecimento. E a liderança, ela pode ser educada. Por que eu gosto desse termo educação? Bem, primeiro, a gente aprende essa liderança dentro do processo Hoffman, mas a gente não aprende a liderar como escola o outro. A gente aprende dentro do curso de autoconhecimento a se autoliderar. O processo Hoffman, que foi criado há 53 anos, ele é o maior curso de autoconhecimento do mundo e é o mais antigo que se tem registro. E ele, em 2006, começou a ser aplicado em Harvard, na Escola de Governo. E lá, o diretor da Escola de Governo disse que o processo era o melhor curso que ele conhecia lá em 2006, de mudança de paradigma e formação de líderes. E eu já estava no processo, já há bastante tempo, então desde 92 que eu trabalho com o processo, e eu nem sabia que a gente estava formando líderes. Foi a Escola de Harvard que nos ensinou que o processo era um trabalho de educação para líderes. Foi aí que eu comecei a entender e aprender sobre a minha liderança. E a minha liderança é completamente diferente da de vocês, né? Eu não vim de uma família extremamente pobre, nós éramos uma classe média baixa, a gente era grupo escolar, era arroz e feijão, era suco, era groselha, pão com manteiga e groselha de lanche, mas nós tínhamos uma família estruturada, tive pai e mãe até a morte do meu pai, nós somos em 4 filhos, e o meu pai, que era o líder da nossa casa, ele tinha um conceito muito forte de sermos comuns. Ele educou os filhos dele para ser pessoas comuns. Ele não queria nenhum líder, ele não queria ninguém empreendendo, ele queria que a gente fizesse o comum da vida, porque ele era uma pessoa muito medrosa e ele não queria que a gente se machucasse. Então, todo o trabalho dele foi de construir muros de proteção para a gente. E eu fui uma grande rebelde, por isso a filha que mais deu problema, a filha difícil, enfim, porque eu me rebelava contra essa condição. No entanto, como filha, mulher de um homem português muito bravo, eu não tinha muita saída a não ser obedecê-lo. E foi isso que eu fiz. E eu fui trabalhar no Banco do Brasil. Imagine você que o meu pai, desse jeito bravo como ele era, ele foi o primeiro feminista que eu conheci. Ele obrigou eu e a minha irmã a entrarmos no Banco do Brasil, porque ele dizia, vocês terão um emprego público, porque eu não quero filha minha dependendo de marido. Vocês precisam cuidar da vida. E se vocês tiverem um emprego público, terão salário todo mês e não precisarão nem casar, muito menos depender desse casamento. Esse homem bravo era um feminista e ele estava o tempo todo tentando proteger a gente. Mas nessa proteção ele dizia que os homens da casa dele eram as suas 2 meninas, éramos eu e a minha irmã. Portanto, nós ficamos muito valentes, né? Graças à autorização dele, que dizia que nós éramos os homens da casa.
mas ao mesmo tempo muito obedientes. E de jeito nenhum queríamos liderança, não queríamos nada do que ele tinha dito que era perigoso. Mas eu não tinha jeito, eu estava dentro de um ambiente religioso, meu pai era muito religioso, e nós estávamos dentro desse ambiente religioso, e eu liderava os jovens, eu liderava as crianças, eu montava barraca na rua, eu fazia eventos de solidariedade, e o meu pai autorizava porque eu estava dentro da escola religiosa dele. Então, tá bom, vai, tudo bem, eu ser rebelde nesse movimento. Mas fui trabalhar no Banco do Brasil, que era uma estrutura muito fixa, e o meu supervisor dizia: eu quero que vocês se lembrem, em todas as reuniões que nós fazíamos, eu quero que vocês se lembrem que o Banco do Brasil dispensa a criatividade de cada um. É para seguir o que está no manual. Bem, um pai muito bravo, dizendo que não era para eu ser líder. Eu fui trabalhar numa instituição muito estruturada e rígida, que dizia que eu não precisava inventar nada, aonde que eu ia empreender, o que é que eu podia fazer de liderança. Eu fui entrando numa zona de conforto. Casei, fui ter uma vida de sonho de princesa, casei com um médico, fomos ser felizes para sempre, aquela história toda que estava dentro do script do meu pai e da minha mãe. Até que eu tive a oportunidade de ter uma filha deficiente mental. A Beatriz, minha filha mais velha, foi o grande acontecimento da minha vida, a grande oportunidade da minha vida de fazer escolhas diferentes daquelas que meu pai e minha mãe tinham feito. Eu estou contando tudo isso porque foi dentro do processo Hoffman e foi aprendendo em Harvard sobre o que a gente fazia, eu só sabia aplicar o processo e sabia o que tinha acontecido na minha vida, mas exatamente sobre liderança eu não sabia. Foi com eles que eu fui aprender e fui compreender que o meu primeiro grande líder na vida foi o meu pai. E aí eu consegui compreender, inclusive formar um curso de educação para líderes, porque a liderança pode ser educada. Se você puder compreender que você já foi educado como líder, agora precisa ter uma nova educação para fazer as escolhas que você quer com o seu autoconhecimento. Enquanto eu fui filha do meu pai e da minha mãe, apenas filha, eu só podia empreender socialmente e eu não tinha liberdade de sair do banco. Depois de muitos anos de sofrimento com a minha filha mais velha, eu não tinha mais sonhos, eu tinha só prognósticos. Eu tinha que viver aquela vida. Foi com o processo Hoffman que eu fiz o grande boom, né? A grande autodescoberta de que eu podia fazer tudo diferente. E foi só lá em 2006, 2007, 2008, com a escola de Harvard, que eu pude entender que o que eu estava fazendo era construindo a minha liderança. Enquanto eu segui o modelo dos meus pais, eu era tão rígida, tão brava, tão disciplinadora como eles, num ambiente extremamente sensível. Eu queria disciplinar a minha filha exatamente como meu pai fez comigo. Só que ela não me obedecia. Ela não compreendia as instruções. E se compreendia, ela não tinha a capacidade de resposta. E aquilo ia me enlouquecendo, porque era o meu único modelo de educação era do meu pai e da minha mãe. E foi essa loucura que me levou ao processo Hoffman. E foi lá que eu descobri que eu estava liderando a minha casa. Enquanto eu estava obedecendo o meu pai e a minha mãe, sendo funcionária do Banco do Brasil, escriturária, obedecendo o chefe, fazendo todo dia a mesma coisa, sem questionar. Portanto, a minha vida profissional era simplesmente aquela e eu não podia fazer nada. A vida da minha filha, o futuro era nada promissor, ela tinha uma tendência a piorar muito e precisava dos meus cuidados e eu não podia fazer nada. Eu fui vivendo uma impotência
e entrando e repetindo os modelos do meu pai e da minha mãe, que talvez na nossa época tenha dado certo, mas que na minha e com aquela situação não davam. Quando eu pude compreender sobre liderança, eu pude compreender que eu era a líder que eu criticava. O meu pai era o líder autoritário, rígido, severo, e eu estava sendo igualzinha. As mesmas críticas que eu fazia a ele, mais tarde, os meus filhos iam fazer para mim. E eu não sabia que eu estava exercendo a liderança aprendida. Foi só mais tarde, quando eu estudei sobre liderança, é que eu pude entender que eu posso me reeducar como líder. Eu posso fazer um caminho diferente daquele aprendido. Primeiro, se eu aprender sobre a minha história. Se eu puder saber que eu me constituo com a minha infância. A minha infância me constituiu inteirinha. Eu nasci só com 30% do meu cérebro pronto. Eu e a humanidade inteira. Toda criança nasce assim. Enquanto nos primeiros 12 anos de idade o meu cérebro está se construindo, o meu sistema digestivo está amadurecendo, o meu sistema respiratório também, até chegar no meu sistema reprodutor, quando eu estou pronta para a vida adulta. Na medida em que o meu físico está crescendo, cresce dentro de mim o meu sistema de crenças. Eu vou crescer e vou para a minha vida adulta com todas as verdades aprendidas na infância. E eu vou viver e aplicar essas verdades. Eu vou fazer com que a vida seja a reprodução das verdades aprendidas na infância. Portanto, eu vou me aproximar dos líderes conhecidos para me comportar em relação a eles do mesmo jeito que eu me comportava com relação aos meus pais na infância. Eu fui uma criança rebelde, portanto, todo grandão, todo autoritário, todo aquele que quer mandar em mim, eu vou me rebelar. Eu vou apostar que eu vou desestabilizá-lo, que era o tempo todo a minha tentativa com o meu pai na infância. Eu preciso saber disso para poder mudar comportamento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber da minha história. E hoje, nesse momento extraordinário que nós estamos vivendo de mudança, o autoconhecimento é imprescindível se você quer, primeiro, aprender a empreender, então copiar os modelos existentes, modelar as pessoas que empreendem, usar o comportamento que elas têm e liderar a sua vida para poder fazer isso. É preciso autoconhecimento. Quando eu fiz o processo, que eu compreendi que eu estava no emprego que o meu pai queria e que eu estava vivendo a vida que ele tinha me dado, ele e a minha mãe, sem perceber, de uma maneira completamente compulsiva e automática, eu resolvi mudar. E a hora que eu pude mudar, eu reconstruí a minha relação com as minhas filhas. Eu reconstruí o meu casamento destruído. Eu pude ter mais filhos, eu pude liderar a minha família de outro jeito. E não satisfeita com isso, eu quis devolver para a sociedade, devolver para o universo, devolver para o mundo tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre mim e como a minha vida tinha ficado melhor. E aí eu fui trabalhar com a Marisa Tami, dizendo a ela, eu quero ficar com você, e ela dizia, mas eu não tenho lugar para você, mas eu quero ficar, mas eu não tenho emprego para você, mas eu quero ficar. Um dia eu resolvi pedir demissão do banco, porque não era mais o meu trabalho, eu não queria mais ficar lá. Voltei para lá e disse, Marisa, agora eu estou livre, eu posso trabalhar aqui com você. Ela disse, eu não tenho emprego para você. E aí eu perguntei para ela, mas essa mesa aqui não está vazia? Tá. Eu não posso ficar nela? De graça, pode. Eu trabalhei 1 ano de graça para a Marisa, sentada naquela mesa, eu tomei conta daquele escritório, eu consegui compreender tudo que ela fazia, eu criei o primeiro sistema de cadastro de um curso de autoconhecimento, ela tinha uma sala inteirinha com mais de 5.000 fichas de alunos, eu consegui cadastrar tudo, em 1 ano eu conversei com 1.000 alunos, consegui compreender o que esse trabalho fazia, e 1 ano depois, ela olhando para mim num final de ano e a gente dizendo, bom, então, começamos o ano que vem e o que faremos? Ela disse, sua filha da puta, quanto você quer ganhar?
E aí eu tinha o primeiro emprego escolhido por mim, decidido por mim, que foi o emprego efetivamente da minha vida, mas aí eu já tinha 40 anos, já tinha uma história, só que aí eu aprendi que eu tinha aprendido a ter liderança. Tudo isso com o autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecia, mais eu podia saber de mim, mais descobria meus talentos, mais firme e disposta eu estava para as crises. E eu costumo dizer que não existem crises, existem acontecimentos. E 20 anos depois de tudo isso, eu consigo escrever um livro, O Mapa da Felicidade, porque eu consigo descobrir que por 20 anos eu tinha um mapa, e eu estava seguindo um mapa, e eu estava sendo feliz com esse mapa, e eu não tinha me dado conta, do mesmo jeito que eu não tinha me dado conta da minha liderança, sem antes conhecer o pessoal de Harvard. E aí, 20 anos depois, quando eu enfrento a dor de ter um filho de novo à beira da morte, 20 anos depois, eu digo, pera, por que é que o universo está me dando de novo essa lição? E foi aí que eu descobri que ele me dava a lição para eu dar outra resposta. Num momento bastante difícil, eu descobri, eu tive um momento eu digo que foi de iluminação, um grande insight. Eu tenho a lição novamente para contar para o universo que eu tenho outra resposta. Se as pessoas te fazem as mesmas perguntas constantemente, é porque você não está dando a resposta adequada. Se o universo estava me dando a mesma lição, eu precisava mostrar que eu tinha outra resposta. E foi aí que, em 3 meses de internação do meu filho, eu escrevi o Mapa da Felicidade. Foi aí que eu descobri que eu tinha um mapa por 20 anos, que eu seguia esse mapa, que eu tinha reconstruído a minha liderança, eu tinha descoberto o meu poder e o meu potencial, os meus talentos, eu estava usando os meus talentos para construir a vida que eu queria e eu nem sabia. Foi quando o universo, de novo, fez acontecimentos acontecerem, que eu aprendi que os acontecimentos sempre acontecerão. Crises sempre acontecerão. Oportunidades sempre existirão em qualquer circunstância, quando o time está ganhando ou quando o time está perdendo, quando a vida está boa ou quando a vida está ruim. Sempre teremos oportunidades, assim como sempre teremos problemas. A questão da sua autoliderança, da sua nova postura, da construção do líder que você quer ser, vai depender das suas respostas. E só com o autoconhecimento é que eu pude descobrir isso. E eu não descobri quando eu fiz o curso, eu descobri quando eu pude aplicar todas as ferramentas do curso ao longo da minha vida. Foi aí que eu fui construir a empreendedora que hoje eu sou. Eu escolhi esse caminho. Eu podia ter sido uma bancária aposentada. Hoje, eu poderia ser uma bancária aposentada. E, no entanto, eu sou dona de uma empresa que aplica cursos de autoconhecimento, uma empresa de sucesso que, apesar dos novos acontecimentos, continua sendo de sucesso. A liderança precisa acontecer, mas você precisa prestar atenção para começar em você. E em todos esses momentos, faz 30 anos que tudo isso aconteceu, desde que eu comecei essa história, eu cheguei aos meus 63 anos pronta para reaprender, pronta para recomeçar, pronta para fazer de novo atrás dos novos acontecimentos. E isso é autoliderança, é a escolha que você faz a partir da sua essência, da sua autodescoberta. E para começar, eu vou propor para vocês, em qualquer início de tudo, até para nós, Janier, toda reunião, começarmos com uma respiração. Não é possível nós nos conhecermos se nós não aprendermos a respirar.
Não é possível conviver com os acontecimentos porque eles acontecem independente da nossa vontade, independente do nosso controle. A vida é extremamente insegura, os acontecimentos são impermanentes, mas se nós pudermos as escolhas serão muito mais positivas e valorosas e efetivas na nossa escolha, na nossa vida, na nossa escola, em tudo que a gente for empreender. Então, esse é o recado. Muito obrigada pela oportunidade e vamos respirar? Vamos. No meu livro, Só o Mapa da Felicidade, um capítulo inteirinho só sobre respiração, porque não existe autoconhecimento sem respiração. Não existe mindfulness, né? Está aí o Vasco para nos confirmar, sem respiração. Não existe escolhas positivas sem que a gente possa... Primeiro toma conta de você, respira, se apropria e depois dá a resposta que você precisa. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, em nome de todos que fazem o Instituto Êxito, eu agradeço a sua excelente explanação aí sobre autoconhecimento e liderança, né? O líder, ele precisa se autoconhecer para ter autocontrole. Se você não tem autocontrole, você não pode liderar. Então, o grande líder tem que ter autocontrole, e para ter autocontrole tem que ter autoconhecimento, tem que se conhecer, suas habilidades e competências, as suas habilidades socioemocionais e técnicas, porque você não confia em ninguém que você não conhece. Se você não se conhece, como é que você vai confiar em você? Você vai ter autocontrole e ter autoconfiança. É de extrema importância isso que você disse aí. Inclusive, com o nosso autoconhecimento, a gente descobre as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos. E isso nos ajuda a formar equipe. Quando eu sei das minhas deficiências, eu posso chamar pessoas que tenham talentos exatamente no lugar onde eu não tenho, e a soma, né? Porque eu nunca faço nada sozinho, a soma dos talentos da equipe vão produzir algo muito melhor do que eu produziria só com o meu talento. Então, descobrir também as minhas deficiências é autoconhecimento e me ajuda a fortalecer o meu trabalho, porque eu vou, ao invés de somar só pessoas conhecidas e que fazem a mesma coisa que eu vou somando as diferenças, vou aprendendo a conviver com as diferenças, com os novos talentos, para poder montar uma equipe produtiva. Muito bem, tem que conhecer as fortalezas e as fraquezas, né? É a análise SWOT, né, Luísa? Você descobre o que você é bom e o que você é ruim, para poder melhorar o que já é bom e melhorar mais ainda aquilo que você é ruim, né? Tentar as suas fraquezas. Tem algumas perguntas aqui. Se existe o processo Hoffman online, como funciona o processo Hoffman, 3 dicas de como curar a criança interior ferida e 3 dicas de ser um líder melhor no cenário atual. E tem uma pessoa aqui, Larissa Meili, que está perguntando se você aceita o trabalho voluntário dela. Então, 5 perguntas numa só. Bom, o processo ainda não tem online. Eu digo ainda porque tanta coisa acontece, a gente ainda não sabe, né? Hoje a gente ainda não consegue montar um desenho, nós estamos montando um desenho hoje como se fosse um pré-processo, alguma coisa de pré-preparação para estar lá. O processo é uma vivência de 7 dias, ele conta com essa vivência, então nós estamos estudando, existem neurocientistas, pedagogos, uma porção de gente hoje se debruçando sobre o processo para estudar qual é a parte e de que jeito é que a gente pode fazer online esse trabalho. Ele há 53 anos existe numa imersão, né? Então, é tudo muito novo ainda pensar na possibilidade online. Nós já temos um desenho possível.
mas ainda não temos a autorização internacional para que esse desenho aconteça. Então, essa foi a primeira pergunta. As dicas... Isso, eu não estou te ouvindo. As dicas de como criar a criança interior ferida, a outra. Como proteger, né? Bom, primeiro conhecê-la e depois dar para ela aquilo que ela não teve, amor incondicional. Quando nós nos criticamos, quando nós nos ferimos, nós exigimos mais do que podemos de nós mesmos, nós estamos repetindo a nossa educação infantil, que foi a da exigência, da cobrança, muitas vezes da invalidação, e muitas vezes, inconscientemente, sem a gente perceber, nós vamos repetindo esse padrão de comportamento conosco. Cuidar da nossa criança é aceitar todo o seu bem e todo o seu mal. É acolher essa criança com tudo que ela tem, o pacote completo. Isso é amor incondicional. É poder acolhê-la e poder perdoá-la com profundidade. Nós não somos perfeitos, muito menos completos. A completude está no todo. Nós somos só uma parte desse todo, fundamental, uma parte que esse todo precisa. Nós temos uma importância incrível e impactamos extraordinariamente o nosso entorno com aquilo que nós somos, mas não somos completos, somos parte. E reconhecer isso e acolher essa criança nessa parte é fundamental para curá-la. Muito bem, Luiz. E a última pergunta é 3 dicas para ser um líder melhor no cenário atual. Bom, primeiro, eu já disse, né, autoconhecimento, depois respiração todo dia. Não dê nenhuma resposta sem antes respirar. Não dê. Não precisa. 10 segundos de respiração não muda nada o teu tempo e pode mudar completamente a sua resposta. Então, aquela respiração que eu faço, 3, 3, 4, né? Respira 3, segura 3 e solta 4. São 10 segundos. Não vai atrapalhar nada o teu tempo. E pode ser que mude a sua resposta e você possa mudar o seu caminho por conta desses 10 segundos. Então, é o mesmo que contar até 10, Luísa? Contar até 10. Só que contar até 10 só, sem respirar, é menos útil. Mas se você contar 3, 3, 4, que são os 10, mas respirando, traz oxigênio, segura esse oxigênio na barriga e solta o ar longamente. 93% das nossas toxinas são eliminadas com a respiração. Quando a gente faz... Nós precisamos desse tempo. A ansiedade, a aflição em responder, o querer ser o melhor, o querer competir, o querer estar no topo, muitas vezes traz a nossa respiração aqui. E aí a nossa respiração precisa ser na barriga, porque daí dá tempo de dar a nossa melhor resposta. Outra dica importante, não precisa competir com ninguém. Você já é o cara. Se você encontrar os seus verdadeiros talentos, você pode ir melhorando todo dia. Sabe, a melhoria contínua, essa é a sua obrigação, esse é seu papel, mas você não precisa ser melhor do que ninguém, porque quem você é já impacta extraordinariamente o seu entorno. Só ser quem você é. E essa descoberta só o autoconhecimento pode te dar. E essa é a maior dica que eu posso dar para o líder. Você pode modelar os seus líderes, modelar o empreendedor que você quer ser. Vai lá, aprende com ele, mas não compete com ele, porque você vai ser sempre você. E se você for o seu melhor jeito, você já é extraordinário. Muito bem, Heloísa, extraordinário. Aprendi agora mais
muito mais conhecimento agora, né? 3 dicas: autoconhecimento, inspirar, respirar e não competir. Isso é aprendi e vou transmitir para outras pessoas também. Muito bem, então, em nome do Instituto ESSO, eu agradeço mais uma vez a sua palestra e passo agora a palavra. Vamos convidar agora Vasco Patu, né, que é terapeuta PhD em neurobiologista, pesquisador da ansiedade. Ele vai falar sobre controlar o estresse e a ansiedade nesse mundo de pandemia. Diga aí, Vasco. É isso aí. Primeiro, agradecer o convite. Tenho um orgulho absurdo de ser um dos sócios fundadores do Instituto Êxito. E realmente a gente está passando por um momento nunca antes visto, né? E no país mais ansioso do mundo, que é o Brasil, com 20 milhões de ansiosos aí. E aí são 20 milhões que foram diagnosticados de alguma maneira por médicos ou psicólogos. Então, quer dizer que existe uma subnotificação aí de mais ou menos uns 80 milhões de brasileiros ansiosos, e por vários números, né? Se você for ver, nós temos aqui 11,6 milhões de depressivos também, já fazendo uso de medicação, etc. 73 milhões de pessoas tomando remédios para dormir todos os dias. Então, não existe insônia, com pouquíssimas exceções, sem ansiedade. Então, aí a gente está subnotificando ansioso, né? Porque são 73 milhões de pessoas que não estão conseguindo dormir no Brasil hoje. Fora o estresse, que é muito comum também. Não, eu sou estressado, não sou ansioso. Eu vou falar mais um pouquinho, mas o estresse ele tem uma relação muito próxima à ansiedade, eles se comunicam ali. Geralmente o estresse são fatores externos, que é o que a gente está passando agora nesse momento, né? Existe um fator externo aí que seria o fator coronavírus, pandemia. Então é um fator extremamente relevante que vai fazer com que a gente fique em alerta, que é a ansiedade, né? Só para esclarecer, existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade que eu chamo de adaptativa, que é a ansiedade natural, é a ansiedade que faz a gente se manter vivo quando existe um perigo real, um perigo iminente. Exemplo, você vai subir num prédio de 30 andares, você sobe até o topo e vê que a cobertura não tem um parapeito. E aí você, por ansiedade, por ansiar o perigo, você diz, eu não vou até ali porque está ventando muito e eu posso cair. Não vou. Mas a ansiedade patológica é diferente. A pessoa está no térreo e ela não vai até o 30º andar, porque ela está imaginando que o prédio vai desabar com ela dentro do prédio, ou então porque ela tem que andar no elevador, porque ela tem medo de altura. Então ela está projetando um medo que não é real. É um medo projetado. E isso é o que a gente chama de ansiedade patológica, que traz todos os sintomas desse processo aí, que acomete aí alguns milhões de pessoas. O mundo todo, hoje, é uma epidemia, na verdade é uma pandemia. Antes do coronavírus, a ansiedade é uma pandemia mundial. Você vê o Japão, por exemplo, é o país mais estressado do mundo, o Japão. O maior índice de estresse do mundo, terceiro maior ansioso, veio o Japão. Vocês, caramba, mas é todo mundo zen lá. Nem tanto assim, né? Os Estados Unidos aí também, enfim, realmente é algo que vem com essa nossa mudança, né? Eu acho que os últimos 15 anos foram de mudanças absurdas no planeta, então a gente está se adaptando a esse novo momento. A ansiedade é uma doença muito nova, por incrível que pareça. Ela foi relatada como doença em 93, é muito jovem, então ninguém falava disso, ninguém sabia o que era isso, etc. Para ser considerado realmente uma doença, como a gente vê, um problema muito sério de saúde mental, né? Então, o processo ansioso, ele está muito relacionado aí a como nós vamos lidar com os fatores externos e com os nossos próprios pensamentos. Eu tenho um conhecimento de causa, né? Eu fui ansioso 25 anos. Minha primeira crise de ansiedade eu tive com 11 anos de idade. Um ataque cardíaco absurda, não sabia o que era, acabei para o hospital.
o batimento, eu lembro até hoje o número, que era 172 batimentos por minuto, que é muito alto. Isso é coisa de atleta correndo maratona e, enfim, e despreparado, né? Então, foi um susto danado. Depois eu descobri que era por causa de uma prova de matemática que eu ia fazer. Ou seja, eu estava com medo da prova. E permaneci ansioso durante toda a minha infância, adolescência. Os sintomas foram mudando com o decorrer do tempo. Eu tive dores muito grandes nas pernas, ninguém explicava essas dores. Fiz todos os exames possíveis e imagináveis. Hoje eu entendo que eram dores emocionais, era medo, era incerteza, era insegurança. Dores absurdas. Às vezes eu era internado por causa das dores das pernas para tomar remédios para parar a dor. Eu não sabia o que o nada era. Ninguém sabia, na verdade. E aí mas fui vivendo, isso não foi um impedidor. Eu não deixei de fazer nada. Eu era atleta, então eu enfrentava os jogos lá, ia jogar, e morrendo de medo, mas eu ia. Eu nunca fui impedido pela minha ansiedade. Mas realmente não era uma coisa muito boa, né? Com o decorrer do tempo, fui fazer faculdade, mestrado, doutorado, e o medo do futuro era o que me deixava apavorado. Às vezes eu me pego pensando, nossa, se eu não tivesse trilhado essa jornada de melhoramento e eu estivesse nesse exato momento em casa, eu fico pensando como eu estaria. Oh, nossa, eu não gosto nem de imaginar, porque ia ser caótico. Eu sempre vivia 5 anos na frente, era o meu padrão. Realmente 5 anos, eu não sei por que danado eu tinha esse padrão de 5 anos, mas eu sempre fazia. Então eu fui um cara que fui mestre muito jovem, eu fui doutor muito cedo também, eu fui o doutor mais jovem do departamento inteiro, mas se você ver minha defesa do doutorado, eu estava com a cara de enterro. Por quê? E agora, o que é que eu vou fazer com esse título? O que é que eu vou fazer depois? Era sempre assim. Eu sempre estava muito triste com os eventos que eu estava fazendo, porque eu sempre tinha 5 anos na frente que eu não sabia o que ia fazer e aquilo me desesperava profundamente, né? Então, eu acho que o ponto que marcou realmente a minha vida foi quando eu assumi um cargo importante na Uninasal. Jang aí está de prova, não me deixa mentir. Eu era coordenador adjunto do curso de medicina lá. Eu era muito novo, 34 anos, assumi a montagem de um curso de medicina com muita responsabilidade. Meu primeiro filho estava com 1 mês de vida naquele exato momento e eu me vi num caos mental, porque um menino em casa, 1 mês, cheio de alergia. O menino era alérgico ao planeta, ele não queria vir, não. Ele simplesmente disse, rapaz, eu não gostei não desse negócio, eu quero voltar. Ele era alérgico a tudo. E a gente não sabia direito, o menino não comia, não pegava peso. Aí depois a gente descobriu que ele era alérgico ao leite da minha esposa, porque ela comia determinados alimentos e passava por leite. Eu só sei que um dia específico, acho que foi o que mudou minha vida. A gente estava no hospital com ele estava com um pouquinho de sangue nas fezes, a gente ficou desesperado, correu para o hospital. E naquele momento ali, ela precisando de mim, mãe de primeira viagem, o menino com 1 mês, chorava demais, a gente ali, e eu preocupado com os próximos passos que eu tinha que dar nas reuniões, nas aulas. Eu não estava presente para aquele momento ali, que era tão importante para eu estar presente, né? E minha esposa, com a boca de um anjo ali, olhou para mim muito amorosa e eu disse, acabou rápido a consulta, na verdade. O médico descobriu que era, disse, olha, para de comer isso, isso e isso, provavelmente é leite por isso, isso e isso, desce essa formulazinha de soja e está tudo certo. Ele vai ganhar peso, fique tranquila. E eu fiquei feliz com a resposta, foi ligeiro, e eu disse aquela frase insensível que você nunca pode dizer, mas eu cheguei e falei, eita, ainda bem que foi rápido que eu vou conseguir ir para as minhas reuniões. Nossa, ela olhou para mim e falou, amor, você não devia nem ter vindo. Eu poderia ter vindo com a minha mãe. Aliás, em nenhum momento você esteve aqui. Olha, aquilo ali, eu me senti o pior cara do planeta Terra. Eu me senti, sabe, o resumo do cara péssimo. Péssimo marido, péssimo pai. Tudo que você... E aquilo me derrubou. De verdade. Ali foi o auge da minha ansiedade. Foi o auge do meu estresse. Aí eu desabei emocionalmente. Liguei para o nosso amigo André, que era
meu diretor na época, disse: André, já chorando, eu não consigo voltar para trabalhar, não. Eu estava destruído, ele me deu 15 dias de férias, me deu uma licença paternidade aí, e eu fiquei em casa 15 dias repensando a minha vida, repensando as minhas... tudo, né? Repensando realmente o que danado que era que eu queria da vida. E foi quando eu percebi que eu sabia tudo de neurociência, neurobiologia, dava aula de neurofisiologia para médico, eu ensinava neurologia a médico e não entendia do meu cérebro. Eu não entendia de dentro, eu só entendia para fora. Eu só era ciência para fora e nunca para dentro. E quando eu comecei a introspectar isso, eu vi que eu não entendia nada, era de comportamento. Eu não sabia que ações eu tomava que faziam o meu cortisol, adrenalina, enfim, aumentar, não sabia. E aí eu fui começar a pesquisar o que danado está acontecendo comigo. E o que mudou a minha vida foi a respiração. Foi quando um amigo meu indicou meditação para eu começar a fazer. Ele disse que foi muito bom para ele. Ele é um terapeuta maravilhoso. E eu comecei a meditar. 15 dias depois, eu já estava muito melhor. Realmente eu senti mudanças no corpo, inclusive. Eu tinha aqueles negócios do olho acelerado, sabe? Que fica batendo assim. O meu era tão grande que já estava no ombro. Era o ombro que balançava. Eu estava muito ruim. Era o ombro mesmo, balançava. E aí eu disse: caramba, eu estou muito mal. Às vezes eu ficava com vergonha. Será que o povo está vendo que meu ombro está balançando aqui? Era muito lábio, sabe? E melhorou isso em 15, 20 dias. Aí eu comecei a estudar a ciência da meditação. Sempre fui pesquisador, sempre fui muito curioso por essência. E comecei a fazer pesquisas sobre o que danado é que está acontecendo. E comecei a fazer correlações com neurociência, porque é minha área, não tinha como não fazer. E eu disse: caramba, quer dizer que se eu fizer isso, tem isso, se eu fizer isso, tem isso. E comecei a estudar. Tive o prazer de fazer aquela disciplina lá de Harvard, de felicidade. Fiz vários cursos na Universidade de Berkeley também falando sobre ciência da felicidade, ansiedade, etc. E me descobri, foi uma jornada totalmente egoísta, né? Essa autodescoberta. Comecei a ajudar algumas pessoas do meu lado, mas enfim, vida que segue, até que a gente decidiu empreender e começamos a empreender na internet. E quando a gente começou a fazer pesquisas do que a gente queria fazer na internet, eu vi que o que mais impede as pessoas no Brasil hoje, a gente fez uma pesquisa, atingiu quase 1 milhão de pessoas, mais de 70 mil pessoas responderam essa pesquisa e 97% responderam que o que impede ela de prosperar, de empreender, de fazer tudo, é medo, que está relacionado à ansiedade, insegurança, que está relacionada à ansiedade, estresse, que está relacionado à ansiedade. Eu digo: caramba, das 10 perguntas que eu fiz, quase 7 tinham uma relação direta. Procrastinação, que tem a ver com ansiedade também. Eu digo: nossa. E eu digo: o que é que dentro da minha jornada eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu já tinha criado um monte de protocolo para mim mesmo, para os meus amigos. Eu disse: vou fazer isso. Vou mostrar como essas pessoas podem auto-aplicar esses protocolos e melhorar do processo ansioso. Fui ver o que era que estava sendo feito no mundo em relação à ansiedade, e o que a gente viu é que os tratamentos psicológicos, né, a psicologia, ela é funcional, mas é de longo prazo. As pessoas precisam uma melhora imediata, então demora bastante, uma sessão por semana, enfim, tem que ter um approach ali, psicólogo, paciente, então demora um pouco. A psiquiatria, ela é muito medicamentosa, então você entra lá, está ansioso, vai tomar remédio automaticamente. As medicações, elas são eficientes em parte para alguns sintomas, mas elas não curam, porque a ansiedade parte de um padrão de pensamento, o estresse parte de um padrão de pensamento estabelecido pelo fator externo. Ou seja, a pandemia está presente, beleza, como eu vou lidar com isso? Eu não aceito. Aí, se eu luto contra o que está posto, eu vou criar mais estresse, mais batalha, mais ansiedade. Então, isso demora muito. Como existe uma cultura medicamentosa no planeta, porque a medicina acabou se desenvolvendo junto com a indústria farmacêutica. E aí existe um benefício e também um malefício nisso, que é o seguinte: os protocolos psiquiátricos, eles são baseados nas medicações que são criadas, e não na pessoa. Parte do padrão medicamentoso. Né? Então, isso é extremamente ruim para desenvolver pessoas, porque a gente está sempre tratando de medicação.
Lógico que são muito necessárias, principalmente em processos depressivos. O CE é uma série de questões fisiológicas, que eu não vou entrar no mérito. Realmente tem momentos que você precisa tomar medicação porque os níveis estão tão baixos de alguns neurotransmissores que você precisa tomar, ponto final. Mas não vai te curar. Isso é fato, porque é o seguinte, imagina que você tem um padrão de pensamento extremamente negativo, pessimista, destrutivo. Aí você tem um fator externo que é uma pandemia, tá? Que é um fator também que lhe deixa inseguro, você não sabe o que é que vai acontecer, crise econômica, etc. Um especialista diz A, diz B. Ótimo. Isso gera gatilhos de alerta do seu cérebro, ou seja, medo. E o medo causa sintoma, taquicardia, sudorese. Aí quando você sente a ansiedade no peito, quando você sente o coração, a respiração, como a Heloísa falou aqui, ó, você diz, o negócio é sério. Vou ter um infarto. Vou morrer, tô com dor, vou morrer, tô sentindo alguma coisa, e aí você entra num loop, que a gente chama loop ansioso. É praticamente um loop hipnótico, porque você não deixa de ter o pensamento negativo, automaticamente você cria histórias negativas, é aquela pessoa que abre a janela, aí vê que está nublado. Recife, quando chove muito, o trânsito fica caótico, é um inferno. Mas o que é que você faz? Você abre a janela, olha o padrão ansioso como é. Você abre a janela, vê que está nublado. Aí vem um pensamento, eita, vai chover. Isso é um pensamento natural, normal, tranquilo, você percebeu que o céu está nublado. Mas automaticamente você cria uma história. Toda vez que chove aqui em Recife, fica um caos. Se fica um caos, eu vou pegar o carro e vou ficar alagado. Se eu ficar alagado, eu não chego cedo. Se eu não chegar cedo, eu brigo com o meu chefe. Se eu brigar com o meu chefe, eu já não gosto daquele emprego mesmo, porque eu não recebo o que eu mereço. Então, minha vida é um inferno. Isso gera um gatilho de alerta e você começa a sentir a taquicardia nos primeiros 3 segundos da manhã. Porque você pensou isso em 3 segundos, 4 segundos. E você alimenta esse padrão de pensamento inconsciente. As pessoas, provavelmente alguns, que eu estou falando aqui, que estão assistindo a gente, vão dizer, caramba, eu pensei isso. É inconsciente. Então, esse padrão de alimentação entre pensamentos, histórias, fatores estressores são totalmente inconscientes. Não dão aquela pausa para respirar, porque no momento, a parte que dá certo da respiração, Heloísa, que é uma das maiores ferramentas do Zazen, que é a meditação budista, do Mindfulness. Mindfulness usa até outras coisas, mas assim, cara, concentra na tua respiração, o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca, sente ele chegando lá no pulmão, segura, solta, língua. Tudo isso é para que você não fique no mundo dos pensamentos. Porque o mundo dos pensamentos ele é caótico. A gente tem 1 milhão de pensamentos por dia. Como é que a gente vai organizar isso? É impossível. Então, simplesmente fique aqui e agora. Porque é a única coisa que você pode fazer é aqui e agora. Só existe esse momento. Não existe o futuro, não existe o passado. Só existe o agora. Então, quando a gente respira, a gente está aqui agora, a gente não está em nenhum lugar. Porque é muito difícil você perceber o ar entrando pelo nariz, chegando no pulmão, soltando pela boca, ainda fazendo uma contagem, 1, 2, 3, aí você ainda pensar em alguma coisa. É impossível. Não dá. Dá um bug e você, opa, vou só respirar. E a gente tem que fazer mais isso, realmente. Eu sempre digo, né, uma das terapias que a gente faz, que a gente propõe, né, ao nosso cliente lá, ao nosso paciente, é que ele faça a cada hora 1 minuto de respiração obrigatória até ele se sentir bem. Até virar rotina. Porque imagina que ele vai passar 10, 12 horas acordado, às vezes mais. O cara já fez 12 minutos de meditação. Quem danado faz 12 minutos? Ninguém faz, praticamente, né? Então, o cara está fazendo 1 minuto de respiração, simplesmente parando o caos daquela hora e, opa, parei, é hora de eu respirar. 1, 2, vai contando, aí vai vir os pensamentos. Os pensamentos não deixam de vir. Nem os negativos, nem os positivos, eles vão chegar. Você vai deixar esses pensamentos irem embora e você simplesmente volta para a sua respiração. Isso você vai contar até 30 só, e você teve 1 minuto de paz em 1 hora de pensamentos caóticos. Então, essas ferramentas são muito simples para que você realmente fique aqui e agora. E aí, quando a gente fala de empreender, coisas para resolver, pessoas para ajudar, a mesma máxima, ela se repete. Você só pode resolver aquilo aqui e agora.
Você não pode projetar como as coisas vão acontecer. O que você pode fazer é o que eu posso fazer hoje para minimizar problemas amanhã, que é totalmente diferente. Resolver hoje é uma coisa. Projetar o que pode acontecer é maluquice. Não faça, é perda de energia. Você simplesmente está ocupando a sua mente com pensamentos negativos, porque você não tem como projetar positivamente, né? Você só projeta o que está na sua mão agora. E na sua mão agora tem o quê? Insegurança, incerteza. Então, simplesmente não faça. Resolva o que tem para fazer hoje, com muita concentração, com muita eficácia naquilo que você pode fazer para resolver hoje. E o resto é planejamento, que é planejar é algo que é muito bom. Contanto que você não viva o seu planejamento. Não viver projetando. 5 anos na frente, aí eu vivo planejamento. Não. Metas de hoje. Metas para amanhã. E assim você vai vivendo seu planejamento. Então, o processo ansioso hoje, o processo estressor hoje, ele vem de uma inconsciência, de uma falta de percepção de como os fatores externos ou seus próprios pensamentos influem na sua vida. Se você começar a ficar mais atento, mais atenta a só esses pensamentos, ó, eita, pensei super negativo agora, ó, deixa aí, não vai resolver, você não vai fazer nada com esse pensamento. Então, simplesmente deixa aí. E a grande mágica da respiração, do mindfulness, do zazen, da psicologia positiva é não dar contexto aos seus pensamentos negativos. Psicologia positiva é muito simples. Todo mundo acha que é pense positivo. Olha, pensar positivo com uma base negativa diária não vai influenciar em nada. Sempre me perguntam, Vasco, então quer dizer, se eu disser eu consigo, vai dar certo, vai resolver? Eu digo, não vai resolver. Eu consigo, aí embaixo, consigo nada. Nunca que eu vou conseguir, nunca consegui nada. Como é que eu vou conseguir agora? Nunca que eu consigo. Aí fica a briga do anjinho e do demônio, né? Eu consigo, consegue nada. Só que a gente alimenta os demônios há muito tempo. Nosso padrão de pensamento ele já é negativo naturalmente, até porque é uma estratégia de defesa que a gente traz lá dos nossos ancestrais, inclusive dos animais. O que deixou a gente vivo até hoje foi estar alerta para predadores, estar alerta para... Então a gente aprendeu a pensar negativo. A gente aprendeu a projetar o negativo para não se frustrar se o positivo não vier. Então, a gente tem que começar a cortar esses padrões e você corta esses padrões percebendo esses padrões, sabe? Fazendo mapeamentos disso. Poxa, eu pensei negativo aqui, deixa aí, foca no agora. Eu acho que a gente tem excelentes âncoras no agora. Nossa rotina pode ser uma excelente âncora no agora. O que é que você faz de manhã? Beleza, eu acordo, vou no banheiro. Todos os movimentos automáticos que a gente faz, dirigir, tomar banho, escovar os dentes, são excelentes oportunidades da gente pensar um monte de besteira. Porque o subconsciente toma conta do nosso corpo e a gente está lá tomando banho, já toma banho há tantos anos, então já toma automático. Muitas vezes eu vou atender as pessoas e as pessoas dizem, rapaz, eu me esqueci que eu passei sabonete ou não. O cara estava tomando banho e esqueceu que passou sabonete e shampoo, simplesmente porque está viajando. Muitas pessoas pegam o carro e fazem um caminho que não querem fazer simplesmente porque estão no piloto automático. E aí, ó, passam aí e tal. E, eita, eu não vinha para cá. Mas é porque eu sempre venho para cá. Ou seja, o piloto automático tomou conta. Quanto menos a gente tiver no piloto automático, melhor para a gente. Quanto mais atento e atento a gente tiver aos nossos pensamentos, beleza. Fator estressante, corona, pandemia. O que é que eu posso fazer agora? Eu tenho que ficar em casa. Beleza. Aceita esse processo e fica em casa. Agora posso sair. Beleza. Eu vou sair agora. Não aceitar isso é criar um monstro dentro de você. É uma batalha que você não ganha. Teve uma pessoa que eu tratei que o grande fator estressor é que ela morava numa cidade que dava 49 graus. Então, o estresse maior dela era no verão, que o negócio dava 49, 50 graus, e ela tinha muito calor, essa pessoa, e ela não suportava isso, e ela estava tendo picos de ansiedade quando chegava o verão. Então, simplesmente ela não aceitava a presença do sol. Eu disse, querida, você tem que aceitar essa parada.
aceita que o sol está aí e tenta resolver da melhor forma, com roupa, com um lugar refrigerado, ou então muda de cidade, porque o sol você não consegue apagar. É impossível. Então, a mesma coisa da pandemia. Não temos como apagar isso que está acontecendo. Então, a gente tem que aceitar e tentar resolver da melhor maneira tudo aquilo que a gente pode fazer hoje, nesse exato momento. Então, criar uma rotina consciente é legal. Escolher uma das refeições e realmente ficar focado. Só o almoço. Foca no almoço, sente os sabores, o gosto. Deixa um pouquinho o celular de lado de manhã para começar o dia concentrado em você e não no mundo. Né? A gente pensa muito rápido por causa do WhatsApp, por causa do Instagram. A gente fica... Cada foto daquela gera uma corrente de pensamento. Então, a gente está sempre muito acelerado. Para um pouco, respira mais, toma banho mais consciente, almoça mais focado. E essas pequenas ações vão fazer você perceber qual é o seu padrão de pensamento e, naturalmente, você vai cortando isso e se sentindo cada vez melhor. Os sintomas vão diminuindo e você segue o fluxo, você segue o processo. Então, basicamente, era esse o nosso recado. E é o que as nossas terapias fazem, né? Hoje, o nosso aplicativo Heal Mind já foi baixado aí por mais de 100 mil pessoas. Hoje, a gente está aí presente nas redes sociais, impactando aí quase 1 milhão de pessoas por semana. Realmente é péssimo crescer num caos desse, porque a demanda aumenta, mas o nosso recado é esse, que o grande equilíbrio está dentro, ele nunca está fora. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio dentro, porque é quando a mudança vai vir e realmente os fatores externos eles não vão importar muito, porque você sabe o que fazer quando essas informações vão chegando. Era esse o recado. Legal, Vasco. Valeu. Legal, quero agradecer aí a excelente explanação aí sobre como controlar a ansiedade. Tem 3 perguntas aqui dos internautas que nos mandaram. Antes, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a BHAB, né, sobre a plataforma. Você falou muito rapidamente, mas fale mais um pouco. Sim. Depois a pergunta aí, quando a ansiedade quer nos paralisar, sabotar, o que fazer? Então, a BHAB é uma startup, né, baseada em saúde mental. O que a gente faz hoje é produzir protocolos de aplicação, de autoaplicação, e qualquer pessoa consiga pegar isso, baseado em neurociência e terapia cognitivo-comportamental. A gente pega tudo que é do melhor no mundo, transforma isso de uma maneira prática para qualquer pessoa conseguir aplicar. A gente tem um aplicativo, Heal Mind, que é cura da mente, né? H-E-A-L, Heal Mind, cura da mente, você consegue achar aí nos aplicativos, Android e iOS. E aí, basicamente, as pessoas entram lá e tem protocolos que elas vão fazendo para minimizar a ansiedade. Também criamos uma plataforma, a plataforma Heal Mind, que hoje já é a maior plataforma de controle alívio da ansiedade. É tipo um Netflix para a ansiedade, basicamente. E são centenas e centenas de conteúdos, áudios e vídeos. Hoje, milhares de pessoas já passaram pela Heal Mind. A meta é que a gente consiga tratar esse Brasil com eficiência para a ansiedade. Em relação à ansiedade querendo paralisar, você perceber esses padrões. Se existe uma paralisação, um medo, incerteza, insegurança, existe um começo de tudo. A maioria das pessoas querem tratar sintomas. Sintoma é parte final do processo. Se você não entende qual é o seu padrão de pensamento negativo, insegurança, incerteza, fatores estressores, as histórias que alimentam tudo isso. Aquele exemplo do prédio, a pessoa está no primeiro andar, mas ela já está pensando que o prédio vai cair. Isso é uma história que ela está contando, ela é a diretora desse filme e é um filme de terror. Corta essas histórias, percebe esse padrão de pensamento, e aí você vai começar a entender, é aqui que está a causa do sintoma, né? Não se trata só sintoma de ansiedade. A gente tem que tratar a base do processo. É isso. Outra pergunta aqui, relação de ansiedade e depressão. 3 dicas práticas para prevenção e tratamento. Olha, existe uma relação bem particular, até porque a base delas é o padrão de pensamento e de comportamento. O que difere uma da outra é que, geralmente, o processo depressivo é ligado a dores emocionais do passado. Você fica presa a essa dor aí no passado, vivendo essa tristeza em looping, né? Vive em looping essa tristeza. Só que existe um agravante do processo depressivo, que é o seguinte, você diminui tanto os neurotransmissores de felicidade, como a serotonina, a dopamina, que chega um momento que o seu cérebro não tem mais eles.
está tão baixo que não tem mais. Então, existem relatos de artigos científicos que você mostra uma foto de um momento feliz da pessoa depressiva, ela olha, se reconhece na foto e não tem lembrança nenhuma daquele momento, porque ela não tem mais os neurotransmissores que ela produziu naquele dia. Então, às vezes, é a família toda, e foto recente, às vezes de 3 anos, 2 anos, que não tinha como esquecer, a pessoa olha, eu sei que sou eu, mas esse evento foi completamente apagado da minha vida, porque foi um momento feliz. Então, existe uma relação direta, esse padrão de pensamento é a base do processo ansioso e depressivo. Só que a ansiedade é mais no futuro e depressão é mais no passado. Mas ansiedade pode gerar o processo depressivo, porque até os sintomas da ansiedade podem lhe deixar triste. Eu só vivo sentindo isso, eu fui escolhido para sofrer, e aí você entra num processo depressivo por causa da ansiedade. Três pilares para você melhorar do processo ansioso. Mapeamento de padrão de pensamento, mapeamento de histórias, ou seja, que histórias estão alimentando esse padrão de pensamento negativo, e atenção plena. Atenção plena naquilo que você pensa, atenção plena na sua respiração, atenção plena na sua rotina. Estar atento àquilo que você está fazendo é um excelente âncora para você viver aqui no mundo dos pensamentos. Muito legal. E por fim, Vasco, você já experimentou a psicoterapia breve? Não. A linha da gente, ela vai muito em 5 pilares. O pilar do padrão de pensamento, né, que é a principal causa do processo ansioso, a atenção plena, que vem aí com a meditação. A gente usa uma técnica maravilhosa desenvolvida por um americano que se chama Emotional Freedom Technique. Para mim, uma das maiores descobertas da psicologia moderna, que ela usa os pontos da acupuntura como vinculado com terapia cognitivo-comportamental. Os resultados são absurdos para estresse pós-traumático. É um negócio com uma base científica. Só no ano passado foram 5.000 artigos científicos em revistas absurdas, assim, de grandes. A gente usa essa base. E a outra é a psicologia positiva, que é de aumento de resiliência e aumentar os pensamentos mais positivos. Muito legal, Vasco. Em nome daqueles que fazem o Instituto Êxito, você é um deles, né? Você é um dos fundadores, fundador do Instituto Êxito. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso seminário, o primeiro seminário online, Face Giant, com o objetivo de ajudar, né? De abrir a cabeça de muitos potenciais empreendedores, especialmente aqueles empreendedores mais carentes, porque este é o objetivo, o desiderato do Instituto Êxito de Empreendedorismo, a gente ajudar aquelas pessoas a empreender. Quero agradecer a Heloísa Capelas também, a minha professora de autoconhecimento, professora de tantos amigos, de Edgar Ueda, a minha esposa também, Sandra, já fez o processo Hoffman, meus filhos já fizeram, só falta a mais nova, né? Já fizeram, meus irmãos já fizeram. O símbolozinho está aí, está aqui também, ó. Olha aqui. Aí também, né? Tá aqui. Eu ando com ele. Ando com Nossa Senhora e com ele. E agradecer a Edgar Ueda aí pela sua palestra também, como desvendar a caixa preta do sucesso. Quero agradecer a todos que participaram, aos internautas, aqueles que vão assistir essas palestras, dizer que elas serão subidas na plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo, além de permanecer no canal do YouTube, né? Grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Um beijo.
disciplina é o principal combustível para o sucesso e para a prosperidade. E só vence quem tem essa capacidade de conseguir conviver com a dualidade do erro e do acerto.